Sejam bem-vindos, pessoal. Na videoaula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre a hipófise ou pituitária, que é a glândula endócrina mais importante que controla praticamente todas as outras glândulas. Bem, ela é um pequeno órgão que está localizado na cavidade do osso esfenoide, que é chamada de célula turca, e se liga ao hipotálamo por um pedículo. Ela é coberta ou separada do restante do encéfalo por uma porção da dura mater, que é chamada de diafragma da cela, e possui duas divisões com origens embrionárias diferentes. É importante falar rapidamente dessa origem embrionária, porque é isso que vai explicar a característica histológica delas. Bem, resumidamente, ela é dividida em adenohipófise, ou hipófise anterior, e neurohipófise, ou hipófise posterior. A adenohipófise é uma evaginação do ectoderma da cavidade oral, também chamado de estomodeu, em direção ao cérebro, que é chamado de, essa evaginação é chamada de bolsa de Rathke, e ela vai dar origem, por ser de ectoderma, ela vai dar a origem a um epitélio glandular. Já a neurohipófise, ela tem origem no neuroectoderma, que está localizado no assoalho do terceiro ventrículo, no diencéfalo, formando uma invaginação, que vai se unir à parte da adenohipófise, e essa porção vai formar o que a gente chama de neurohipófise. Essas duas porções, adeno e neurohipófise unidas, são encapsuladas, formando uma glândula única, porém que apresentam células e funções diferentes. A hipófise, ela é conectada ao hipotálamo por meio de um pedículo curto, que é chamado de infundíbulo, e também por uma rede vascular, que a gente chama de sistema porta hipofisário. Esse sistema porta controlam quase toda a secreção hipofisária. Com relação à divisão anatômica, a adenohipófise ou hipófise anterior, ela é subdividida em três porções, que é a parte distal, que é a maior porção da glândula, a parte intermediária, que é um resquício embrionário, e a parte tuberal, que é uma região que ela vai se localizar ao redor do infundíbulo, que é o que liga lá no hipotálamo. E a neurohipófise ou hipófise posterior, ela é subdividida em duas porções, porção ou parte nervosa e infundíbulo, nas quais passam os axônios amielínicos e nas quais são encontradas células da glia que a gente chama de pituícitos. Bem, eu vou mostrar algumas dessas porções aqui, infelizmente na lâmina não dá para a gente ver todas elas, então eu vou mostrar de maneira genérica as principais diferenças entre essas porções. Aqui a gente está observando a lâmina da hipófise num aumento de 40 vezes, no qual a gente consegue observar três regiões diferentes. Aqui à esquerda a gente tem a adenohipófise, que é aquela derivada do ectoderma e é composta por glândulas endócrinas. Aqui no meio está representado a parte intermediária da adenohipófise, que é, na verdade, um resquício embrionário, no qual a gente encontra várias vesículas aqui contendo coloide, que não se sabe ao certo a função. E à direita a gente tem uma porção da neurohipófise, ou hipófise posterior, que é composta por axônios de neurônios, axônios amielínicos e os pituícitos. Vou mostrar agora em mais detalhes um pouquinho, principalmente essas duas porções, da adenohipófise e da neurohipófise, que é aqui no aumento maior de 400 vezes, a gente consegue observar, aqui a gente está vendo a adenohipófise, que é uma glândula endócrina. Lembrando que as glândulas endócrinas, elas podem ser classificadas histologicamente em dois tipos, que são as cordonais e as vesiculares. Cordonais, que é o caso dessa, quando as células se organizam em cordões irregulares. Esses cordões irregulares são entremeados por capilares sanguíneos sinusoides, onde elas jogam a secreção.
E a vesicular é aquela onde a gente tem estruturas arredondadas, formando vesícula, onde ela armazena a secreção, que vai ser o caso da tireoide, que a gente vai ver numa outra videoaula. Então, essa glândula endócrina aqui, cordonal, ela pode ser subdividida histologicamente de acordo com a sua afinidade por corante ácido básico, primeiro em células cromófilas e células cromófobas. As células cromófilas são aquelas que têm afinidades por corante. Já as células cromófobas são aquelas que não têm afinidade por corante. Entre as células cromófilas, elas ainda se subdividem em acidófilas, que são aquelas que têm afinidade por corante ácido, e basófilas ou basofílicas, aquelas que têm afinidade por corante básico, então vão se corar de uma tonalidade um pouquinho mais escura. Então a acidofílica aqui em tom de rosa mais forte, que é a que tem maior quantidade, seguida de basofílica, as duas são cromófilas, e a cromófoba, na qual a gente praticamente só vê o núcleo, a gente nem consegue ver o citoplasma, já que o citoplasma não tem muita afinidade por corante. E essa geralmente ela se encontra em menor quantidade. Há aqui vários capilares sinusoides, que são capilares onde essas glândulas jogam a secreção. Tem vários tipos de células diferentes aqui, que a gente não vai entrar nesse detalhe agora, que também produzem vários tipos de hormônios diferentes, que vão controlar diversas glândulas no corpo humano que tenham receptores específicos para elas. Então agora vamos passar para a neurohipófise. Aqui nesse campo, estamos vendo no aumento de 400 vezes uma parte da neurohipófise na qual a gente consegue observar toda essa parte em rosa aqui, ou pelo menos a maior parte dela, são axônios de neurônios sem bainha de mielina. Eles podem aparecer tanto em cortes longitudinais, quanto em cortes transversais ou oblíquos. É uma área que também tem bastante vasos sanguíneos. Aqui está um exemplo de um capilar sanguíneo com várias hemácias. E tem várias outras células em volta que são consideradas células da glia, chamada de pituícitos. Esses pituícitos teriam uma função muito semelhante aos astrócitos no sistema nervoso central. Eles dão sustentação a esses neurônios. Lembrando novamente que nessa parte aqui da neurohipófise, ela não produz a secreção. A secreção hormonal ela é produzida no hipotálamo, nos núcleos hipotalâmicos, em dois principalmente, que é onde a gente encontra os corpos celulares do neurônio, que são os núcleos supraópticos, que vão secretar o hormônio ADH, o hormônio antidiurético. Aí esse hormônio antidiurético, ele vai ficar armazenado em vesículas aqui nas terminações nervosas desses axônios e vão sendo liberados aos poucos aqui para a corrente circulatória. E também tem os núcleos lá no hipotálamo chamados de núcleos paraventriculares que vão produzir ocitocina e a ocitocina fica armazenada nas terminações nervosas de seus respectivos neurônios aqui e vão sendo liberadas também nessa região. Lembrando, esqueci de falar, no caso, principalmente da adenohipófise, ela produz e libera os hormônios, porém ela é controlada, essa produção é controlada pelo hipotálamo. O hipotálamo, ele libera tanto hormônios estimulantes quanto hormônios inibidores das células que estão na adenohipófise, via sistema porta-hipofisário. Mas essa parte teórica vocês vão estudar melhor depois no tutorial. Bom, pessoal, então nessa videoaula nós abordamos apenas algumas características histológicas bem gerais aqui da glândula da hipófise. Eu agradeço a vocês pela atenção e até a próxima videoaula.